Cordeiro de Deus, que fizestes por mim. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Andreina, Meu nome é William nós somos aqui de Apucarana. e fazemos parte do grupo de oração Sagrada Família. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentido da Páscoa, tudo bem? Tudo bem? Olha, o sentido da Páscoa, você sabe qual é? É quando o coelhinho da Páscoa traz um monte de chocolate pra gente? Não, não é só isso. O sentido da Páscoa foi quando Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Tá bom. Você lembra quando Jesus fazia muitos milagres? Não me lembro muito bem. Não. Ó, olha essa imagem aqui para ver se você lembra. Ah, agora eu lembrei. O que é esse milagre que Jesus realizou? Foi quando ele curou o cego. Exatamente, quando ele curou o cego. Mas ele fez outros milagres. Você lembra de algum? Quando ele transformou água em vinho. Isso, quando ele transformou a água em vinho. Também quando ele curou o paralítico e muitos outros milagres. Por exemplo, transformar água em vinho, né? Foi o que você falou. Sim. E também ele multiplicou os pães. Então, Jesus fazia muitos milagres. Olha só, muitas pessoas gostavam dele. Por isso, quando Jesus entrou em Jerusalém, elas jogaram suas vestes para que Jesus pudesse entrar e que ele passasse por cima dela. Foram com ramos. Você lembra disso? Parece quando é domingo de Ramos nas igrejas. Isso, domingo de Ramos. Você já foi na missa de domingo de Ramos? Sim. É? Então, lá na missa de domingo de Ramos nós estamos representando, né, a felicidade do povo quando Jesus entra. Olha, para vocês verem. Então, domingo de Ramos é um dia que nós comemoramos na igreja, certo? Certo. Nós temos outro. Qual que é esse? A missa de lava-pés. Exatamente. Jesus, ele soube que seus discípulos estavam disputando entre si para saber qual deles era melhor. Então, ele foi lá, lavou o pé dos seus discípulos para dizer a eles que eles eram iguais e que eles precisavam servir uns aos outros para que eles pudessem chegar ao reino do céu. Você lembra dessa missa? O que acontece na missa de lava-pés? É quando o padre lava o pé das pessoas que estão assistindo? Isso, o padre lava o pé das pessoas. Então, essa é a missa de lava-pés. A gente está representando aquilo que Jesus fez quando ele estava lá com os seus discípulos. Ele lavou o pé deles como forma de humildade, certo? Entendi. Então, tá bom. Nesse mesmo dia, Jesus fez uma outra coisa. Ele fez a sua última ceia com os seus discípulos. Olha, ele partiu o pão e deu vinho. Você lembra desse dia? Disso eu me lembro. Então, esse dia a gente vive ele todos os dias na missa. Quando a gente vai à Santa Missa, o padre, ele abençoa a Eucaristia e o vinho. Você lembra? Isso eu me lembro. Então, isso é a Santa Ceia, onde Jesus deu o pão aos seus discípulos, o vinho, todos comeram e beberam do seu corpo e do seu sangue, sabia? Disso eu sabia. Disso você sabia. Então, tá bom. Isso é muito importante para nós. Para que a gente possa estar mais perto de Deus, tá bom? Então, nesse dia, Jesus estava muito feliz, mas ao mesmo tempo ele estava triste, porque ele sabia que ele ia ser traído por um dos seus discípulos. Você sabe qual discípulo que é? Não tenho ideia. Não? Então a gente vai descobrir. Mas Jesus sabia qual dos seus discípulos que estava traindo ele, mas ele não falou. Vamos descobrir, tá? Depois da Santa Ceia, eles foram ao Monte das Oliveiras para orar. Olha aqui para você ver. Eles foram ao Monte das Oliveiras para orar. E Jesus falou para os seus discípulos: não durmam, vigiem e orem. Adivinha o que eles fizeram? Dormir. Eles dormiram, acredita? E Jesus ficou muito triste. Jesus foi lá e falou para eles novamente: não durmam, vigiem e orem. E eles dormiram de novo. Não acredito. Pois é. Então, aí Jesus estava orando. Mas ele sabia, ele sentia no seu coraçãozinho que os guardas estavam indo lá para buscar ele. Porque os guardas estavam muito bravos com Jesus. Então, eles queriam pegar.
Adivinha quem estava vindo com os guardas para pegar Jesus? Quem? Judas, o discípulo de Jesus. Foi ele quem traiu Jesus, então. Foi ele que traiu Jesus. E ele veio para levar os guardas até Jesus. Jesus estava triste, mas Jesus aceitou, porque ele sabia que aquele era o destino dele, que ele veio até nós para esse destino mesmo, para dar a vida por nós. Mas ele estava triste, né? Porque ele foi traído pelo seu discípulo. Então, os guardas levaram Jesus. Olha aqui. Depois de Judas ter traído Jesus, né, levado os guardas até ele, então ele foi até o julgamento, porque ele foi julgado. Porque as pessoas diziam que Jesus estava contando mentiras, dizendo coisas que não eram verdade, e estava pregando coisas erradas. Entendeu? Entendi. Por isso as pessoas estavam lá junto no julgamento para julgar Jesus. E as mesmas pessoas que amavam Jesus, elas gritavam: crucificam, crucificam. Elas estavam muito bravas com Jesus. Sabia? Nós ficamos com muita dó de Jesus agora que nós vemos a história dele. Mas naquela época as pessoas estavam gritando, queriam que Jesus fosse crucificado. Aí Jesus foi levado para o seu julgamento. Olha, Jesus estava bem calminho. Ele sabia que aquele era o destino dele. Mas ele estava triste também, porque ele estava sendo julgado. As pessoas estavam gritando que ele fosse julgado e que ele fosse crucificado. Mas Jesus também sabia que ele seria traído de novo, porque um dos seus discípulos iria negá-lo. Você sabe qual é? Não sei. Pedro. Ao cantar do galo, Pedro traiu Jesus, negou. Então, as pessoas perguntavam a Pedro: você não é um dos discípulos que andavam com Jesus? E ele negou, ele disse que não. Olha para você ver. Não acredito. Ele negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus sentiu no seu coração, porque Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Olha. Depois de tudo, Jesus teve que carregar uma pesada cruz até o alto do Calvário. Uma cruz que pesava muito, que já estava machucando. Mas ele foi firme, ele foi forte e ele carregou a cruz até o Calvário. Lá ele foi crucificado e ele morreu. Nós ficamos tristes com isso, né? Muito. Então, Jesus morreu na cruz, deu a vida para salvar-nos, para nos salvar dos nossos pecados. E ele ele apanhou muito dos soldados, carregou uma pesada cruz, sofreu muito, e daí ele morreu. Ele foi levado para o sepulcro. Olha, aí colocaram uma grande pedra na porta do sepulcro. Ninguém poderia entrar. Mas quando voltaram para ver Jesus, Jesus não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. E você sabia que quando Jesus morreu na cruz, até os guardas sentiram que ele era realmente Jesus? E que eles se arrependeram daquilo que eles fizeram? Então, quando eles foram ao sepulcro e viram que Jesus não estava mais lá, e o anjo anunciou a eles que Jesus havia ressuscitado, eles ficaram muito felizes, porque Jesus havia ressuscitado. Ele veio, morreu pelos nossos pecados e depois ele ressuscitou, voltou ao céu, sabia? Não sabia. Então, aí, olha que lindo quando Jesus ressuscitou. Olha, Jesus ressuscitou depois de ter morrido por nós. E esse é o sentido da Páscoa. Você entendeu? Agora eu sei. Então, Jesus morreu, nos salvou e depois voltou ao céu. E por isso nós temos que ser gratos a Ele. Por isso que nós temos que levar a nossa palavra até vocês, para que vocês também saibam disso. Você aprendeu agora? Agora eu sei. Então tá bom. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Queremos que vocês tenham uma ótima Páscoa, tá? Que Jesus esteja sempre vivo no coração de vocês. E que sejamos fortes e perseverantes, porque Jesus foi forte, Jesus morreu por nós, né? E por isso nós estamos aqui hoje, tá? Pra gente dizer que Jesus é muito bom. Que Jesus abençoe a família de cada um de vocês.